Tarsila, descendente direta de Brás Cubas. Tarsila, princesa do café na alta de ilusões. Tarsila, engastada na pulseira gótica do Colégio de Barcelona. Tarsila, medularmente paulistinha de Capivari, reaprendendo o amarelo vivo, o rosa violáceo, o azul pureza, o verde cantante, desprezados pelo doutor Bom Gosto Oficial. Tarsila do Amaral, pintora brasileira, nascida no final do século XIX, integrante do movimento modernista, apesar de não ter participado da Semana de Arte Moderna de 1922. Natural do território que antes fazia parte de Capivari, no interior de São Paulo, a artista hoje é uma das figuras centrais da cidade, inspirando nomes de ruas, galerias de arte e servindo de base para projetos pedagógicos nas escolas de lá. Ela mostrou o Brasil, trazendo essa técnica nova. Aqui no Brasil a arte ainda era muito acadêmica, então ela traz uma novidade que era o cubismo, assim como outros artistas também, Anita Malfatti com o expressionismo, enfim. Só que foi ela que falou, eu quero ser a pintora do meu país, eu quero mostrar o Brasil através das minhas telas, do meu trabalho. Na fase que ela coloca isso, né, o Brasil presente, ela coloca principalmente essas paisagens, né? Ela mistura paisagens, mistura o lúdico e afirma ali o que ela viu. Então tem o pescador, o mamoeiro. Vi ela trabalhando, era muito meticulosa, viu? A escolha das cores, assim, era uma coisa muito... Ela se dedicava demais, tanto que ela tem uma obra em número muito pequena, viu? Depois dessa viagem que eles fizeram com o Blaise Sandra, mostrando o Brasil, mostrando o Rio de Janeiro, depois eles foram para Minas Gerais também, ela falou, não, são essas cores que eu gosto, é isso que eu vou colocar nas minhas pinturas, e eu quero mostrar a paisagem brasileira, o povo brasileiro, a fauna, a flora, e foi esse o grande diferencial dela, né? E é muito bonito que ela levou isso para fora. Ela mostrou, ela fez exposições lá fora. A primeira exposição dela foi em Paris. Que Paris, na época que ela esteve, era efervescência cultural, capital cultural do mundo todo, viu? E ela estava no meio daquilo, então ela conhecia músicos, conhecia pintores, escritores, então toda aquela nata da intelectualidade da época, ela estava no meio deles. A obra mais conhecida de Tarsila, o Abapuru, foi pintada como presente ao marido da época, Oswald de Andrade. O quadro foi tão bem recebido que depois ele escreveu o Manifesto Antropofágico, permitindo a artista a entrar em uma fase de exploração de temas do imaginário. Esse quadro criou-se uma simbologia muito grande da figura do Abapuru ser a figura que ia deglutir a arte europeia para adquirir as coisas novas que estavam acontecendo lá, as técnicas novas, né? Não só na arte, na música, na literatura, mas transformar isso numa coisa bem brasileira, valorizar o nosso país. Se você olhar até as cores do Abapuru, são as cores da nossa bandeira, o azul, o verde e o amarelo. Enfim, com toda essa simbologia, o quadro cada vez foi ficando mais importante, vai ficando um quadro mais famoso, né? E hoje eu não tenho a menor dúvida que é o quadro mais importante da arte brasileira. Infância era uma infância meio caipira, né? Porque foi criada na primeira infância na fazenda de meu avô, o pai dela, né? A fazenda aqui em Capivari, São Bernardo. Isso foi a primeira marca. E lá na fazenda São Bernardo é que ela viveu num ambiente que deu muitas recordações a ela, né? A parte daquelas criadas, descendentes de escravos, ela tinha uma afeição enorme, viu, por aquelas criaturas, viu, e tanto que essa afeição dela até se transmutou em obras famosíssimas dela, né? Daquele bloquinho de anotação que ela tinha quando era criança, que ela
desenhava o porquinho, o bichinho, o matinho. Ela colocou isso nos quadros como memória quando ela estava muito longe, lá estudando em Paris, e reaproximou isso dela. Então ela queria ser a caipirinha do mundo. Tarsila radar tranquilo, captando um traço elíptico, o vazio da rua Congonhas, com um cachorro e uma galinha, servindo de multidão. A mudez da rua São João del Rei, com duas meninas. No cenário, operísticos de casas e igreja. O silêncio do desvio ferroviário. O sono da cidade pequena, onde as casas são boizinhos espalhados em presépio. Tarsila Oswaldimário, revelando Minas aos mineiros, de Anatoly. Tarsila nasceu na fazenda São Bernardo, território que antes pertencia à cidade de Capivari. Em 1965, o que era um distrito capivariano virou parte da cidade de Rafar. Essa casa foi construída em 1871. Ela foi construída pela família de Tarsila do Amaral e ela viveu na casa até o seu 6º ano de vida. Depois ela foi embora daqui. Aqui para trás nós temos uma escola, a capela, aqui o antigo laboratório da usina, que antes de ser laboratório a gente ainda não descobriu o que era na época de Tarsila. Ainda está em pesquisa, está em estudo isso. O casarão não tem nenhum objeto que pertenceu a Tarsila, mas a estrutura principal da casa não foi reformada e ainda é cercada de mistérios da época em que a artista morou lá. Você tem 2 quartos fechados, né? E um deles, pela história, eu não sei nem se é verídica, uma das tias de Tarsila tinha muita dor de cabeça. E ela dormia nesse quarto. Ele não tem nenhuma janela, mas só que está fechada também, não podemos abrir. E tem o porão também, que também está em estudo. Também não podemos descer, está tudo lacrado. Até o Condefá decidir o que era para daí abrir para visitação. É mais um mistério que ainda está para ser desenvolvido. Tem mais um mistério. Onde era a cozinha dessa casa? Tem esse mistério também que nós estamos. O Condefá também estava fazendo a pesquisa numa casa que tem bem no fundo, uma casinha pequena que hoje os caseiros moram, que o Condefá acha que lá era a cozinha, do lado de fora. Até em 2013 ela foi tombada pelo Condefá pelo patrimônio histórico arquitetônico. E também, não só arquitetônico, ambiental também. Até o bambual é tombado pelo Condefá. E aí a usina perdeu o interesse pela casa, porque não podia mais plantar, por uma parte da fazenda, porque eles não podiam mais plantar cana-de-açúcar. A partir daí eles procuraram uma OS, alguém que fizesse um projeto legal. Foram 5 inscritos e o nosso projeto, o projeto da Baçaí Cultura e Arte, ganhou como Centro Cultural a Céu Aberto, Luz de Pirilampos. Tanto Rafar quanto Capivari foram influenciadas por Tarsila do Amaral. As duas cidades ostentam homenagens à artista e quase entram em embate para reivindicar a naturalidade dela. Milhões de pessoas já procuraram essa identidade, essa certidão de nascimento da Tarsila aí em Capivari e não tem. Então o documento que a gente tem da Tarsila nasceu aqui é aquele lá mesmo, né? É aquele documento que fala que ela veio e pediu um documento que ela tinha nascido aqui. Então é uma coisa que foi feita depois e foi feito por ela. Ela veio e pediu o documento. A briga da política que está entre os políticos de Rafar e de Capivari. Eles falam que nasceu lá. E os daqui falam que é daqui. Não sei se você já pegou esse tipo de conversa. Mas, pela dica de outras pessoas, no tempo que ela nasceu não existia cartório. Então ela foi registrada lá, em Capivari, no cartório de lá. Capivari e Rafar se dividiram. E o trecho, né, que fica a Fazenda São Bernardo ficou pertencente a Capivari. Ficou pertencente a Rafar. Então, onde é considerado o lugar que a Tarsila nasceu. Os rafardenses, né, principalmente pessoas ligadas a culturas, entenderam que podiam alegar que a Tarsila tinha nascido lá. Eu acredito que hoje em dia a gente pode falar que a Tarsila nasceu em Capivari e Rafar, que as duas cidades ganham, mas pela lógica, né, se, sei lá, em todas as ideias separatistas, se separasse ainda São Paulo do Brasil, ela ainda ia ser brasileira, né? Então ela continua sendo capivariana, até porque a gente tem esse documento do batizado dela que fala que ela é capivariana. A gente ainda tem esse documento aqui que depois ela veio e procurou e ainda fala que ela veio e se autodeclarou capivariana também. E daí nessa guerra entre ela ser de Capivari e o Rafar, só por uma questão
territorial, né, geográfica, não compensa tanto, porque daí também mata um pouco de tudo que a Tarsila é, né? Acho que em nenhuma época ela iria querer essa divisão, essa guerra e esse conflito. E Rafar fica muito próximo, realmente, de Capivari. A fazenda São Bernardo fica muito próximo daqui. Tarsila acordando o pesadelo de assombrações pré-colombianas, tão vivas agora como outrora, a bapuru das noites na fazenda. Bichos que não existem, mas existentes. Cactos, animais, pedras, árvores, monstros a expulsar de nossa mente ou a recolher para melhor. Seguir nosso traçado preternatural. Tarsila mágica, meu Deus, tão simples, alheia às técnicas analíticas de Freud e desvendando as grutas, os alçapões, as perambeiras da consciência rural, expondo ao sol a alegria colorida da libertação. Tarsila, a grande pintora Tarsila do Amaral, minha tia, era uma doçura, uma criatura assim que cativante, viu? Todos os que privavam com ela tinham por ela uma particular afeição, viu? Uma coisa que havia um magnetismo da personalidade dela, viu? Mesmo em se considerando os últimos tempos de vida dela, e que já com idade bastante avançada, assim mesmo ela despertava um grande carisma, viu? Para todos os amigos, familiares, viu? Depois que ela se separa do Oswald de Andrade, já contei um pouco para vocês, ela conhece uma outra pessoa, começa a namorar com o Oswaldo César, ele era um médico e ele era comunista. Naquela época era muito comum, a maioria dos artistas eram comunistas. E o Oswaldo César consegue uma exposição para ela em Moscou, ela vai para lá. Lá em Moscou, ela acaba sendo influenciada pelo comunismo mesmo. Quando ela volta, ela acaba também participando de algumas reuniões do Partido Comunista junto com o Oswaldo César. Ela foi presa. Depois que ela saiu da cadeia, ela terminou o namoro e disse que nunca mais quis saber de política. O fruto de toda essa história é o quadro Operários. É o primeiro quadro da arte brasileira que coloca o trabalhador, que coloca essa questão social com aquela força, com aquela marca forte mesmo. Tudo que dizia a respeito à arte tocava, porque um artista não é só a arte que ele professa, é um artista, é uma personalidade universal. Essa é que é a marca do grande artista, né? Gostava muito de música. Eu tenho uma relíquia de família que este piano foi escolhido pelo maestro Souza Lima para ficar adaptado no apartamento dela lá em São Paulo, na rua Albuquerque Lins. Ela estava sempre muito arrumada. Para mim, ela sempre tinha uma palavra muito carinhosa, dava um beijo, um abraço. Claro, eu acho que eu era um pouco queridinha, né, por ter o mesmo nome. Ela perdeu a filha antes dela falecer e a neta ela perdeu no final dos anos 40, com 15 anos, afogada numa tragédia. Então eu sempre senti que eu era um pouco, eu era talvez um pouco mais especial para ela por carregar o mesmo nome. Então era um beijo carinhoso, uma conversa para uma criança, né? Mas eu adorava andar pela casa, ficar vendo aqueles quadros, ficar vendo, ouvindo a minha tia, enfim, são lembranças fortes. Minha filha é homônima da grande artista, viu? Isso para mim é um grande orgulho, e para ela, evidentemente, é também, né? Que ela tem uma particularidade, uma particular afeição pela tia-avó. Então, Tarsila é como dizia o grande poeta Drummond de Andrade: Tarsila é um nome, Brasil, musa radiante. Tarsila acordando para o pesadelo de assombrações pré-colombianas, tão vivas agora como outrora,
Abapuru das noites na fazenda, bichos que não existem, mas existentes, cactos, animais, pedras, árvores, monstros a expulsar de nossa mente, ou a recolher para melhor, seguir nosso traçado preternatural. Tarsila mágica, meu Deus, tão simples, alheia às técnicas analíticas de Freud. E desvendando as grutas, os alçapões, as perambeiras da consciência rural, expondo ao sol a alegria colorida da libertação. Tarsila, relâmpago de beleza, no grande hotel de Belo Horizonte, em 24, acabando com o mandamento das pintoras feias. Quero ser em arte a caipirinha de São Bernardo, a mais elegante das caipirinhas, a mais sensível das parisienses, jogada de brincadeira na festa antropofágica. Tarsila, nome Brasil, musa radiante que não queima, dália sobrevivente no jardim desfolhado, mas constante em serena presença nacional. Fixada com doçura, Tarsila, amora amorável do Amaral. Prazer dos olhos meus onde te encontres, azul e rosa e verde para sempre.